Fala de Escolhidos, tudo bem com vocês? E hoje, bora conhecer um pouco mais sobre os Greymons. Eu quero estar apresentando cada um dos Greymons para vocês. Eu estou falando sobre os Digimons no nível Champion, que normalmente evoluem dos Agumons, e não de outras evoluções do nível Perfeito, do nível Mega e por aí vai. Então antes da gente começar, já deixa um like aí se possível, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Então, bora começar! Vamos conversar então primeiro sobre o Greymon original, aquele que apareceu em Digimon Adventure. Através de conversar sobre ele, a gente vai encontrar algumas características que fazem com que os Greymons sejam Greymons. Então, para começar, esse Greymon, o original, lembra bastante um dinossauro carnívoro enorme. Ele lembra bastante o Tiranossauro Rex, apesar de que a gente já tem o Tiranomon no mundo digital. Além disso, ele é um Digimon que usa ataques de fogo, bolas de fogo enormes e explosivas. Então ele meio que lembra uma mistura de um dinossauro com um dragão, o que é uma coisa bem normal para os Digimons dinossauros, se vocês pensarem bem. Por isso mesmo, inclusive, que o Greymon tem o tipo dinossauro. Então aí nós temos duas características muito importantes. Em primeiro lugar, ele lembra uma mistura de dinossauro com dragões. Em segundo lugar, ele usa ataques de fogo muito poderosos. Em seguida, a próxima característica é aquele capacete poderoso e resistente que ele leva na cabeça dele. Na descrição dele é citado que esse capacete lembra a casca de um besouro rinoceronte. Faz sentido que ele tenha chifres nesse capacete então, porque os besouros rinoceronte têm chifres que eles usam para lutar, e os Greymons têm ataques muito poderosos com esses chifres. Então essa mais uma característica que a gente provavelmente encontra nos Greymons, né? Além disso, em seguida, é mencionado pra gente que eles são muito inteligentes, eles lutam muito bem, eles sabem criar estratégias, né? E eles também acabam protegendo outros Digimons muitas vezes, eles acabam se enturmando, criando grupos com outros Digimons, talvez outros Greymons e por aí vai. Outra parte muito importante sobre esse Greymon, galera, que a gente precisa mencionar, no primeiro filme de todos de Digimon, esse filme surgiu antes do começo da primeira temporada do anime, onde o Greymon apareceu. E lá a gente teve o Greymon também, porém ele era bem diferente em design. Eu vou deixar o design dele para vocês aí. Ele era um Greymon maior, ele era um Greymon que atacava de maneiras diferentes. O ataque dele parecia uma cortina de fumaça extremamente quente. Ele tinha algumas partes do corpo dele que de certa forma lembravam dinossauros diferentes, até de certa forma pássaros, se vocês prestarem atenção. É bem interessante. Mesmo que ele tenha esse design diferente, ele nunca contou como um Digimon diferente. Ele ainda é o mesmo Greymon. Então eu achei melhor apenas estar mencionando isso para vocês, porque eu acho que algumas pessoas vão se lembrar desse Greymon também. Mas agora que a gente tem esses detalhes aí, essas características, a gente parte para os próximos e a gente tenta encontrar essas mesmas características neles. Então, vamos lá. A primeira variação da qual a gente vai estar falando é o Greymon Blue. E eu sei muitas pessoas conhecem ele pelo nome Black Greymon, mas em japonês o nome original dele é Greymon Blue, que se traduz para Greymon azul. E por que isso? Porque, bom, ele é azul mesmo se você prestar atenção. E é interessante porque ele evolui do Black Agumon e ele foi criado ali de maneira um pouco diferente. Mesmo assim faz parte normalmente da mesma linha evolutiva. Então agora a gente vai para as características, como a gente falou do outro Greymon. Ele é muito parecido com o Greymon, afinal de contas, ele é só uma variação onde as cores mudam um pouco, ele tem um atributo diferente, nesse caso ele é do atributo vírus. Ele ainda é um dinossauro e ele tem o tipo dinossauro também. Então ele continua sendo uma mistura de dinossauro com dragão? Sim, inclusive ele tem basicamente os mesmos ataques que um Greymon normal teria. Então ele tem ataques de bolas de fogo super poderosas que ele usa, né, e por aí vai. Algumas pessoas vão dizer que são ataques um pouco mais fortes do que do Greymon original, mas isso depende bastante, eles variam bastante de força. Em seguida, ele tem o mesmo capacete na cabeça dele, né, a mesma carapaça de besouro. É igualzinho, com os mesmos detalhes e tudo mais, e ele usa provavelmente da mesma maneira para usar os mesmos ataques. Na descrição dele é citado que ele também é um Digimon bastante inteligente, apesar de que uma grande diferença é que ele aparentemente é um Greymon feroz. Ele é conhecido como o Greymon feroz, que sai fora do controle no mundo digital. Então muito provavelmente se deve ao fato de que ele tem o atributo vírus, então ele não vai muito pro lado da justiça e proteger os outros. E mesmo assim, ele é bastante inteligente, então ele consegue lutar muito bem
não interessa qual seja o oponente, mesmo que ele seja um pouco mais forte, acredito, ele consegue lutar muito bem. Então sim, esse pode ser considerado um Greymon, é uma variação direta do Greymon original. Por que ele tem a cor azul, porque ele é chamado de Greymon Blue, não tem bem uma explicação, é apenas uma versão um pouco diferente. Algumas pessoas dizem que é graças ao Metal Greymon original ser também meio que da cor azul, da cor roxa. Então, para que o Greymon, nesse caso, evoluísse para aquele Metal Greymon e ficasse mais parecido, talvez, né, eles tivessem a cor ali mais semelhante. Os dois terem, né, azul e roxo, mas quem sabe, galera? É apenas uma outra transformação, é apenas um outro Greymon. Então a gente continua. Quando um Greymon consegue um anticorpo X para que ele sobreviva ao vírus X, ele se transforma dessa maneira, virando um Greymon X. Ele também pode ser uma evolução para o Agumon X, obviamente. Os Digimons X normalmente se parecem um pouco com evoluções, mas não são exatamente, porque eles são o mesmo Digimon, porém um pouco melhorado, digamos assim. O anticorpo X vai no Digicore e mostra os seus verdadeiros poderes, digamos assim. Ele faz com que esses poderes surjam de maneira ainda melhor. No Greymon X a gente percebe isso porque ele ainda lembra um dinossauro enorme e super poderoso, mas tudo nesse dinossauro ficou melhor, com garras maiores, as presas dele são maiores, os chifres no capacete de besouro rinoceronte dele são ainda mais poderosos, a gente consegue ver que eles parecem ser até chifres de metal agora. E todo o corpo dele parece ainda mais preparado para uma batalha. Ele lembra até um dinossauro que seria um pouco mais rápido, diria eu. Um melhor caçador, talvez, dentro do mundo digital. E isso está na descrição dele, que mostra pra gente que ele é um Digimon mais rápido, mais forte. Ele continua muito inteligente. Uma das coisas que melhora nele é que ele ganha um ataque chamado Mega Burst, que é onde ele concentra o Mega Flame, que era aquela esfera de fogo poderosa que ele usava antes, faz com que ela se torne ainda mais poderosa, então ele dispara isso na direção dos seus oponentes. Então, em primeiro lugar, ele ainda lembra um dinossauro misturado com um dragão? Sim, com toda certeza, ele continua sendo o Greymon, porém melhor. Ele usa ataques de fogo ainda mais fortes. Em seguida, ele ainda tem aquele capacete que lembra a casca de um besouro rinoceronte? Sim, e ele ficou ainda melhor e ainda mais resistente e mais poderoso. Então ele cumpre tudo que um Greymon precisa para ser um Greymon. Continua tendo o tipo dinossauro, por exemplo. E a gente viu agora o Greymon X. Vamos para a próxima variação. Em seguida nós temos o Greymon Blue X, ou Black Greymon X, bem parecido com o que a gente acabou de ver. Ele é um Greymon Blue que conseguiu um anticorpo X para sobreviver ao vírus X, mas ele também pode ser uma evolução para um Black Agumon X. E ele tem todas as características para ser um Greymon. Vejamos. Ele é um Digimon do tipo dinossauro, ele ainda se parece com os mesmos Greymons que a gente viu até agora. Ele tem ataques de fogo muito poderosos, ou seja, é uma mistura de dinossauro com dragão. Além disso, ele leva aquele mesmo capacete na cabeça, nesse caso por ele ser um Greymon Blue X, ele é um pouco diferente, ele é melhorado, ainda mais poderoso, com certeza. Então, sim, ele tem todas as características aí. O ponto é que ele muda um pouco mais, digamos assim. Na ponta da cauda dele, por exemplo, ele tem meio que um espinho de ferro que ele usa para lutar também. Ele tem um ataque, por exemplo, chamado Blader Tail, que ele usa com essa cauda com ponta de ferro que ele tem agora, que é uma característica que o Greymon Blue não tinha, então é uma evolução um pouco diferente que separa ele do Greymon X, o que é bem interessante. Mas fora isso, ele tem os mesmos ataques de fogo que possuem também os mesmos nomes. Ele é uma variação de Greymon, no caso, uma variação do Greymon Blue com anticorpo X, bem interessante aí. A gente então continua. Vamos falar agora sobre o Geo Greymon, que é o Greymon que apareceu em Digimon Savers, também chamado de Digimon Data Squad. Geo Greymon evolui de um outro Agumon um pouco diferente, todos variação um do outro. Então, ele tem todas as características que fazem os Greymons serem Greymons. Ele é um dinossauro carnívoro bem grande, ele tem o tipo dinossauro e ele também usa ataques de fogo muito poderosos, então sim, uma mistura de dinossauro com dragão. Além disso, ele tem aquele capacete que lembra a casca de um besouro rinoceronte, com chifres e tudo. Então, sim, esse é um Greymon. Mas por que ele é diferente? Porque ele tem o nome Geo Greymon. Em primeiro lugar, eu não falei dos nomes até agora, porém Greymon significa monstro antigo, porque todos esses Digimons lembram dinossauros e dragões, provavelmente.
Porém, esse Geo, que é bem único para esse Digimon, se refere à geologia, por exemplo, que é o estudo da superfície terrestre. Isso talvez seja referência ao fato de que Digimons como War Greymon usam ataques de fogo enormes, que levam nomes como Gaia Force e Terra Force, fazendo referência à mesma coisa. Então talvez signifique que ele tem ataques de fogo muito poderosos, energia que vem da Terra mesmo, vai saber. Mas continuando, ele é um Digimon que é bem poderoso dentro do mundo digital, de maneiras um pouco diferentes do Greymon original. Provavelmente ambos os Digimons existem juntos ao mesmo tempo, mas certos Greymons tiveram que se transformar de maneira um pouco diferente para se adaptarem a coisas um pouco diferentes do mundo digital. É dito que o Geo Greymon luta bastante, então ele é um Greymon mais focado em ser um lutador mesmo, por isso até ele tem aquelas luvas vermelhas nas mãos. Enquanto o outro Greymon se comporta mais como um dinossauro, ele caça mais e talvez descanse mais do que o Geo Greymon, o que é muito interessante. Ele também é considerado uma variação de Greymon e a gente continua. Temos também o Greymon que apareceu em Digimon Cross Wars ou Digimon Fusion. Ele também já foi chamado de Greymon do anime de 2010, porém o nome dele é apenas Greymon mesmo. Então vejamos se ele tem todas as características. Ele é um Digimon dinossauro que tem o tipo dinossauro. Ele usa ataques de fogo muito poderosos, ou seja, uma mistura de dinossauro com dragão também. Ele também tem o capacete na cabeça dele com chifres, que lembra bastante aquele usado pelo Greymon. Nesse caso ele é mais cinza, mais metálico, porém continua sendo basicamente a mesma coisa, ou seja, ele continua sendo um Greymon mesmo. O ponto, galera, é que ele lembra muito mais o Greymon Blue, ou Black Greymon, do que o Greymon normal. Inclusive, se você prestar atenção, ele tem na ponta da cauda dele, né, uma ponta de metal que ele usa para atacar, bem parecida com aquela usada pelo Greymon Blue X, né, apesar dele não ser um Digimon X, e ele também não ter o nome Greymon Blue. Ou seja, ele é uma variação bem diferente, que tem no design dele detalhes que a gente encontra em vários outros Greymons diferentes. Eu diria que ele é muito mais próximo do Black Greymon, do Greymon Blue. Mesmo assim, o nome dele é apenas Greymon. Eu diria que ele tem só esse nome, porque ficaria mais simples chamar ele de apenas Greymon dentro de uma temporada, onde ele foi um dos protagonistas, né, no caso do Digimon Cross Wars. Mas esse foi outro Greymon, então a gente continua. Temos então o Greymon O, que é uma variação direta do Greymon de Digimon Cross Wars. E vocês vão perceber que, sim, ele tem todas as características que fazem ele ser um Greymon também. Porém, a única coisa que diferencia ele do Greymon de Cross Wars é que ele tem as cores do Greymon original. O Greymon que apareceu em Digimon Adventure e também do Geo Greymon, por exemplo, né? Tirando aquele capacete dele que continua cinza e tudo mais. Então é bem interessante que eles tenham feito essa variação, porque Greymon O, esse O, vem de orange, ou seja, de laranja. Ele também pode ser chamado de Greymon laranja. Como eu disse para vocês antes, o Greymon de Cross Wars lembra muito mais o Greymon Blue, ou Black Greymon, mas ele é apenas chamado de Greymon, e daí é muito curioso que eles tenham criado uma variação para ele, chamado Greymon Orange, quando esse Greymon Orange talvez deveria ter sido chamado de apenas Greymon mesmo. Então bem interessante aí, mas vamos continuar. Por último, nós temos o Greymon Ash, que é mais uma variação direta do Greymon de Cross Wars, que apareceu apenas em alguns jogos até hoje. Essa é uma variação apenas de cores, né? Ele tem essa cor cinza bem clara, e ele tem todas as características que fazem dele um Greymon tranquilamente. Ele é do tipo dinossauro, tem ataques de fogo e tudo mais. O ponto, galera, é que esse nome dele é muito curioso, Greymon Ash. Esse Ash vem de cinzas, que foi o que deu as cores para esse Greymon. O ponto é que muitas pessoas confundem o nome do Greymon, né? Esse Grey no nome dele se refere a coisas antigas, a um dinossauro, por exemplo. Porém, muitas pessoas já chamaram ele de monstro cinza, porque Grey também pode ser lido como a palavra cinza em inglês. Então agora ele poderia ser chamado de monstro cinza-cinza, se for traduzido de maneira errada. Então, bem interessante aí, mas não, ele é o Greymon cinza apenas, galera. Então, galera, esses foram todos os Greymons, e eu tô falando apenas de Greymons mesmo, não de evoluções, né? Não Metal Greymons, War Greymons e Shiny Greymons, apenas os Greymons que estão no nível Champion de evolução. E como eles são parte muito importante da franquia Digimon, acho que faz sentido que existam tantas variações assim. Tem alguns outros Digimons que têm ainda mais variações do que eles.
Mas isso é um assunto para um outro vídeo no futuro. Por enquanto eu quero saber o que vocês acham de cada um desses Greymons. Deixa tudo aí nos comentários, todos os seus comentários são sempre muito importantes. Aguardo todos vocês para todos os próximos vídeos. Então fui de Escolhidos, até a próxima. Tchau, tchau.